Pessoal, vamos resolver mais 3 exercícios do livro Química, Ciência Central, Brown e LeMay. Agora exercícios do capítulo 4, especificamente os de número 63, 64 e 68, tá certo? Focando ainda aí na grande temática, né? Soluções, tá certo? Enfim, quando achar necessário, pare o vídeo, né? Acompanhe os cálculos com calma, acompanhe, né? Refaça os cálculos, né? Preferência acompanhe, né? Os cálculos fazendo você mesmo seus cálculos na sua calculadora, enfim, né? Tire o máximo proveito aí da resolução dos exercícios, tá certo? No Brown e LeMay, um capítulo pelo outro, quer dizer, normalmente você tem um número bastante grande de exercícios. Usualmente cada capítulo tem 100 e poucos exercícios, enfim, um número bastante expressivo, né? Evidentemente, ao longo de uma disciplina, não há nem tempo hábil para resolver todos eles. Em todo caso, também não é necessário resolver todos eles, né? Respondendo alguns exercícios-chave, digamos assim, que contemplam já todo o conteúdo, em princípio é o suficiente, né? Claro que quanto mais você praticar, melhor, né? Mas não é necessário realmente fazer todos eles. Mas vamos lá. Nós empregamos aqui o texto do livro em inglês, que está com resolução melhor, tá certo? Do que da cópia PDF que nós temos do texto em português. Mas é a mesma edição, a 13ª edição, tá certo? Bom, a questão um ser humano médio, né? Masculino no caso, 5 litros de sangue é o volume, né? Se a concentração do íon sódio é 0,135 mol por litro, qual é a massa de sódio, né? Circulando no sangue? Bom, concentração molar é o número de mol soluto dividido pelo volume da solução em litros. Nós já temos a concentração, já temos o volume. Multiplicando, nós encontramos um número de mols de cloreto de sódio, né? O que dá aí, né, 0,675 mol e, consequentemente, 39,5 gramas. Né? A massa molar do cloreto de sódio é 58,5 gramas por mol. Então, a massa de cloreto de sódio é 39,5 gramas. Mas a pergunta é qual é a massa de sódio, né? Em cada mol de cloreto de sódio, 58,5 gramas, nós temos um mol de sódio, 23 gramas. Fazendo aí a proporção, 15,53 gramas de sódio. O autor preferiu arredondar aí para 16 gramas. Né? Mas enfim, nem sempre ele usa aquele critério técnico, digamos assim, de arredondamento. Né? Simplesmente arredonda para o inteiro mais próximo. O número exato, 15,53, o autor preferiu arredondar para 16, mas enfim, essa é a resposta, né? 15,53, o valor exato, né? E como evidentemente num meio essencialmente aquoso como é o sangue, o cloreto de sódio estará dissolvido, né? O autor chama a atenção aí que o sódio estará na forma de Na+ aquoso, né? Mas enfim, a massa é a mesma, né? 23 gramas por mol, né? Seria muito preciosismo, né? Queria subtrair a massa de um elétron, quer dizer, não vai fazer diferença. Enfim, problema então 464 diz o seguinte, né? Bom, uma pessoa, volume de sangue 4,6 litros, a concentração molar de cloreto de sódio é 0,118 mol por litro. Mas isso significaria uma insuficiência de sódio no sangue. Então você quer aumentar a concentração para 0,138 mol por litro. E qual é a massa de cloreto de sódio que você teria que acrescentar para isso? Né? O número de mols, né, de início é 0,543. Para ter a concentração de 0,138, o número de mols seria 0,635. Né? Subtraindo, você precisa então acrescentar, né? A pessoa precisaria ingerir 0,092 mol de cloreto de sódio, o que corresponde a, né, multiplicando pela massa molar, 5,382 gramas de cloreto de sódio. Né? Ou 5,4, né, se quiser arredondar, 5,4 gramas de cloreto de sódio. Então, o número de mol de cloreto de sódio que você tinha, né, no primeiro momento, aquele que você deseja ter ao final, né? A diferença é o número de mol de cloreto de sódio que você tem que acrescentar, nesse caso que a pessoa teria que ingerir, né? Enfim, terminaria em parar na sua corrente sanguínea. E então esse número de mols a mais que você tem que acrescentar, como a pergunta é a massa, né? Você multiplica pela massa molar do cloreto de sódio e você obtém então a massa de cloreto de sódio, né? Multiplicando o número de mols pela massa molar,
o número de gramas, né, a massa de cloreto de sódio que você tem que acrescentar ou que a pessoa teria que consumir, né, para que a sua concentração no sangue aumentasse, né, de 0,118 para 0,138 mol por litro. Né. Poderia ser injetado aí no soro, por exemplo, qualquer coisa assim. Né. Enfim, seria a massa, né, que precisaria ser acrescentada. E o problema 468 nos diz que 124 miligramas de vitamina C, né, estão aí num copo de suco, e dá o volume do copo como sendo, do suco como sendo 236,6 mililitros, e pergunta qual a concentração em quantidade de matéria, qual a molaridade, né? Número de mol dissoluto dividido pelo volume da solução em litros, né? 124 miligramas, ou 124 vezes 10 a menos 3 gramas, essa é a massa molar do ácido ascórbico, né? 12 vezes 6, mais 8, mais 16 vezes 6, né? Vai dar 176 gramas por mol. Então, massa dividido pela massa molar, isso é o número de mols. E aí, depois, divide pelo volume da solução em litros, né? 236,6 ml, divide por 1000 ou multiplica por 10 a menos 3, é a mesma coisa, né? Para converter, então, em litros, né? Então, 236,6 ml são, na verdade, 0,2366 mililitros, né? 0,2366 litros. Então, número de mols dividido pelo volume da solução em litros. Essa é a concentração molar, 3 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Ok? Até o próximo vídeo, então. Até os próximos exercícios.